Quando nos deparamos com a grandiosidade silenciosa de uma catedral, somos imediatamente transportados para uma esfera onde o tempo parece cessar e o mistério se torna palpável. A Catedral de São Damião, um monumento que esteve fechado por séculos, agora abre suas portas não apenas para uma restauração física, mas para um encontro com o desconhecido, que reside nas profundezas de nossa história e de nossa fé. Este vídeo é um convite a adentrar esse espaço sagrado, onde as paredes carregam mais do que pedras. Elas sussurram segredos antigos e guardam uma presença que desafia nossa compreensão. Acompanhe-nos nesta jornada, onde a fé é testada, a verdade é revelada e o espiritual se encontra com o apocalíptico. O que esconde a Igreja dos Condenados? Descubra conosco. A história da Catedral de São Damião, marcada por séculos de abandono e mistério, nos desafia a refletir sobre a natureza do sagrado e do profano, e como estes se entrelaçam na vida do homem. Ao ser escolhida para a restauração, a catedral não apenas se tornou um projeto arquitetônico, mas também um símbolo de uma fé que precisa ser reexaminada e purificada. Cada pedra daquela estrutura, desgastada pelo tempo, carrega não apenas a história dos homens que a construíram, mas também os ecos das orações e maldições proferidas ao longo dos séculos. O padre Tomás, ao ser designado para liderar a restauração, sente o peso desta responsabilidade, não apenas pela obra física, mas pela necessidade de restaurar o que é espiritual. Ele representa a Igreja que, em sua missão de preservar e restaurar a fé, deve também confrontar os fantasmas do passado. A catedral, silenciosa e sombria, é um reflexo de uma história que não pode ser esquecida. Uma história que assombra, mas que também oferece a possibilidade de redenção. Os primeiros passos dentro da catedral são marcados por uma sensação de desconforto e mistério. O silêncio não é apenas ausência de som, mas uma presença opressiva que sugere algo mais profundo e inquietante. Aqui, o espaço sagrado não é apenas um lugar de encontro com o divino, mas também um campo de batalha espiritual, onde forças invisíveis testam a fé daqueles que ousam entrar. As mudanças sutis nos murais, que parecem ganhar vida, nos fazem questionar a natureza da realidade e da percepção, lembrando-nos que o sagrado pode ser tanto uma fonte de consolo quanto de temor. Assim, o desaparecimento do primeiro trabalhador não é apenas um evento inexplicável, mas um sinal de que o confronto com o sagrado exige preparação espiritual. A catedral não é apenas uma estrutura a ser restaurada, mas um mistério a ser desvendado. Um lugar onde o passado e o presente se encontram em uma tensão que desafia nossa compreensão do divino. O mistério que envolve a Catedral de São Damião nos confronta com uma verdade muitas vezes esquecida. O sagrado não é apenas um refúgio de paz, mas também um lugar onde as realidades espirituais se manifestam de forma inquietante. As vozes que ecoam pelos corredores, os sussurros que parecem vir das próprias paredes, são sinais de que estamos diante de uma dimensão que transcende o material. Quando a fé é confrontada com o desconhecido, somos chamados a refletir sobre o que significa verdadeiramente crer, e se estamos preparados para enfrentar as forças que se escondem nas sombras do mundo espiritual. O padre Tomás, ao tentar liderar sua equipe em meio a esses eventos inexplicáveis, percebe que a restauração da catedral não é apenas uma tarefa física, mas uma prova de fé. A sombra que se move pelos corredores e a mudança nos murais não são meras ilusões, mas manifestações de uma realidade espiritual que desafia a compreensão racional. Na tradição cristã, os lugares sagrados são, muitas vezes, arenas de combate espiritual, onde o bem e o mal se encontram em uma batalha silenciosa, mas profunda. Esses fenômenos, embora assustadores, servem como um lembrete de que o mal pode se esconder até mesmo nos lugares mais santos, esperando a oportunidade de se revelar. A presença opressiva sentida pelos restauradores não é um acaso. É uma advertência de que a santidade de um lugar depende da pureza de sua intenção e da força da fé daqueles que o habitam. O desaparecimento de mais um trabalhador é um sinal claro de que o confronto com o sobrenatural não pode ser tomado de ânimo leve. Assim, a experiência de Tomás e sua equipe é uma metáfora para a jornada espiritual de todo cristão. Ao entrar no espaço sagrado, devemos estar preparados para enfrentar nossas próprias dúvidas, medos e as forças invisíveis que desafiam nossa fé. A catedral, com todos os seus mistérios, torna-se um reflexo da alma humana, um lugar de beleza e temor, de fé e dúvida,
onde o divino e o demoníaco se encontram em uma tensão eterna. A história de São Damião, descoberta nos antigos registros da catedral, nos convida a refletir sobre a complexidade da santidade e os mistérios que envolvem a fé. A figura de um santo que cai em desgraça nos desafia a reconsiderar nossas noções de justiça divina e de redenção. São Damião, outrora venerado e agora renegado, tornou-se um símbolo de como a fragilidade humana pode ser exposta até mesmo nos que foram considerados exemplos de virtude. Sua história, marcada por uma acusação de heresia e uma maldição lançada em seu nome, revela as sombras que podem se esconder dentro das próprias estruturas da Igreja. Para o padre Tomás, a descoberta dessas verdades ocultas é mais do que uma simples pesquisa histórica. É um confronto com o lado mais obscuro da fé. Ele começa a perceber que a maldição de São Damião não é apenas uma lenda, mas uma realidade que ainda exerce influência sobre o presente. A promessa do santo de retornar no Apocalipse para punir os pecadores é uma advertência de que a justiça divina pode ser implacável, especialmente quando os próprios homens falham em cumprir suas responsabilidades espirituais. O santo, que deveria ser um intercessor entre Deus e os homens, transforma-se em um juiz severo, aguardando o momento de exigir o cumprimento de sua vingança. Esse desenvolvimento leva Tomás a questionar o papel da Igreja e o significado da santidade. A missão de restaurar a catedral torna-se um esforço não apenas para preservar um edifício físico, mas para reconciliar um passado doloroso com as exigências do presente. A fé agora deve ser testada em um nível mais profundo, onde as respostas fáceis já não são suficientes. A batalha espiritual que se desenrola dentro da catedral é uma metáfora para a luta interna que cada cristão deve enfrentar. A necessidade de confrontar as falhas do passado e encontrar uma forma de redimir não só a si mesmo, mas a própria história da Igreja. À medida que os eventos na Catedral de São Damião se intensificam, somos levados a refletir sobre o mistério do mal e sua presença persistente no mundo. As visões de São Damião, que agora aparecem com frequência, não são meras ilusões da mente, mas manifestações de uma realidade espiritual que desafia o entendimento. No centro dessas aparições está a figura do santo renegado, cuja ira é tanto uma resposta à injustiça sofrida, quanto uma advertência sobre os perigos de uma fé mal compreendida. A imagem de São Damião, agora esquelético e enraivecido, simboliza a corrupção que pode ocorrer quando a santidade é traída e quando os homens se esquecem de sua responsabilidade diante de Deus. Para o padre Tomás, essas visões representam um chamado à introspecção e ao questionamento. O que começou como uma missão de restauração material tornou-se uma jornada espiritual profundamente perturbadora. A descoberta de que o santo, outrora venerado, lançou uma maldição sobre a catedral, força Tomás a confrontar as verdades dolorosas sobre a Igreja e sobre o próprio conceito de santidade. A cripta descoberta sobre a catedral, com seus ossos e símbolos de violência, é um testemunho silencioso da falha humana em manter o sagrado intacto. Nesse espaço, onde o passado se torna palpável, Tomás percebe que a ira de São Damião é também um reflexo das falhas da Igreja ao longo dos séculos. A tensão entre o bem e o mal, entre a justiça divina e a justiça humana, torna-se evidente à medida que Tomás compreende a profundidade da maldição. A ideia de que o Apocalipse pode estar ligado à liberação dessa ira contida desafia a visão tradicional do fim dos tempos como um evento distante e abstrato. Em vez disso, o Apocalipse é aqui retratado como algo que pode ser desencadeado pelas ações humanas, pelo abandono do sagrado e pela falha em reconhecer e redimir os erros do passado. A restauração da catedral, portanto, não é apenas uma questão de reconstrução física, mas uma tentativa de reconciliar o divino com o humano, de encontrar redenção em meio ao caos e à destruição suficientes. A batalha espiritual que se desenrola dentro da catedral é uma metáfora para a luta interna que cada cristão deve enfrentar. A necessidade de confrontar as falhas do passado e encontrar uma forma de redimir não só a si mesmo, mas a própria história da Igreja. O desenrolar dos acontecimentos na Catedral de São Damião nos confronta com uma realidade espiritual que ultrapassa o tangível, lembrando-nos de que a luta entre o bem e o mal é constante e profunda. A intensificação dos fenômenos sobrenaturais e a opressão que agora envolve o lugar não são meras manifestações físicas,
mas uma externalização das forças espirituais que habitam esse espaço sagrado. O mal, que muitas vezes se esconde nas sombras da vida cotidiana, encontra na catedral um campo fértil para se manifestar, mostrando que o sagrado não está isento da corrupção e do perigo. É neste contexto que o Padre Tomás começa a percepção de restauração é, na verdade, uma batalha espiritual, onde a fé não pode ser apenas uma palavra, mas uma força viva e atuante. A reação da catedral, com seus sinos tocando sozinhos e as sombras se movendo de maneira inquietante, sugere que o próprio edifício se tornou um intermediário entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Nesse cenário, Tomás é forçado a reconhecer que o mal não é uma abstração, mas uma presença real e ativa, que desafia a fé e testa os limites da santidade. A decisão de realizar o ritual encontrado na cripta é assim um ato de desespero, mas também de profunda fé. Tomás entende que não basta apenas reparar as pedras da catedral. É necessário restaurar a harmonia espiritual que foi quebrada pela maldição de São Damião. No entanto, a percepção de que o sacrifício pode não ser apenas simbólico, mas literalmente uma vida humana, coloca Tomás diante de um dilema moral e espiritual de enormes proporções. A fé cristã ensina o valor do sacrifício redentor, mas também nos adverte contra os perigos do sacrifício imposto, que pode facilmente se transformar em um ato de desespero e perdição. Tomás se encontra, portanto, no ponto de maior tensão de sua missão, a escolha entre a vida e a morte, entre a fé autêntica e o desespero, sabendo que sua decisão poderá determinar o destino não apenas da catedral, mas de sua própria alma. O sacrifício realizado na Catedral de São Damião nos coloca frente a frente com as questões mais profundas da fé cristã, a natureza do mal, a necessidade do sacrifício e a presença de Deus em meio ao sofrimento. Quando o restaurador oferece sua vida, não apenas como um ato de desespero, mas como um gesto de entrega total, somos levados a refletir sobre o significado do sacrifício redentor. Na teologia cristã, o sacrifício é visto como um caminho de redenção, um meio pelo qual o pecado é expiado e a comunhão com Deus é restaurada. Mas aqui, na escuridão da catedral, o sacrifício assume um caráter ambíguo, onde a linha entre o sagrado e o profano se torna perigosamente tênue. A catedral responde ao sacrifício com uma manifestação assustadora de poder. Tremores violentos abalam as suas fundações, as sombras parecem ganhar vida, e a presença de São Damião torna-se palpável, não como um intercessor, mas como um juiz implacável. Nesse momento, Tomás compreende que o sacrifício foi mal interpretado, que a oferta de vida humana não pacificou o santo, mas desencadeou sua ira contida. O erro cometido não foi apenas teológico, mas profundamente espiritual, revelando uma compreensão distorcida da justiça divina. Em vez de apaziguar, o sacrifício acendeu o pavio de um julgamento que agora se desenrola implacavelmente. O que se segue é um momento de terrível clareza para Tomás. A percepção de que a justiça de Deus não pode ser barganhada ou manipulada por rituais, por mais antigos ou reverenciados que sejam. A fé verdadeira exige mais do que ritos. Ela exige uma pureza de coração que busca compreender e aceitar a vontade de Deus, mesmo quando essa vontade permanece oculta e misteriosa. Tomás, agora isolado e confrontado com a devastação espiritual que ele próprio ajudou a desencadear, deve encontrar um novo caminho, não apenas para salvar a catedral, mas para redescobrir o verdadeiro sentido de sua missão e de sua fé. O desenrolar dos acontecimentos na Catedral de São Damião revela a complexidade da fé e da redenção, especialmente quando confrontados com a realidade do mal. Após o sacrifício e a liberação da ira de São Damião, Tomás é conduzido a um profundo estado de introspecção, onde as questões essenciais da fé se tornam inevitáveis. A visão apocalíptica que ele experimenta não é apenas uma antecipação do fim dos tempos, mas uma revelação da luta interna que todo cristão deve enfrentar. A batalha entre o bem e o mal, entre a justiça divina e a fragilidade humana. A figura de São Damião, agora plenamente manifestada, não é apenas um símbolo de condenação, mas um espelho que reflete as falhas e as dúvidas que residem no coração de Tomás. Neste momento de crise, Tomás é confrontado com a necessidade de uma fé purificada, uma fé que vá além dos rituais e das formas externas, e que busque o verdadeiro significado da justiça e da misericórdia divinas. A batalha espiritual que se desenrola dentro da catedral é uma metáfora poderosa para a condição humana.
uma existência marcada pela tensão entre o pecado e a graça, entre a justiça que exige reparação e o amor que oferece redenção. O desafio que Tomás enfrenta não é apenas de ordem moral, mas também teológica. Ele deve encontrar um caminho para reconciliar a ira de São Damião com a mensagem de perdão e reconciliação que está no coração do Evangelho. Ao perdoar São Damião, Tomás não apenas resolve o conflito imediato, mas também aponta para uma verdade mais profunda, a de que a justiça de Deus, embora implacável, é sempre permeada pela misericórdia. O ato de perdão é, em última análise, uma afirmação da fé na bondade última de Deus. Uma fé que se mantém mesmo quando tudo ao redor parece indicar o contrário. Nesse sentido, o perdão torna-se o ato redentor por excelência, capaz de transformar uma situação de condenação em uma oportunidade de graça e de renovação espiritual. A resolução do conflito na Catedral de São Damião nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza da redenção e do perdão. Ao perdoar São Damião, Tomás realiza um ato que transcende a justiça humana e entra no domínio da graça divina. Este gesto de perdão, longe de ser uma simples formalidade, é um reconhecimento da verdade fundamental do cristianismo. A ideia de que o mal, por mais poderoso que pareça, pode ser desarmado pela força do amor e do perdão. Na figura de São Damião, vemos uma alma atormentada pela injustiça e pela ira, mas também vemos a possibilidade de transformação e de reconciliação com Deus. O que Tomás nos ensina é que a fé autêntica deve sempre buscar a misericórdia, mesmo diante da justiça mais severa. A luta interior que ele experimenta, ao tentar reconciliar a ira de São Damião com a mensagem do Evangelho, é uma luta que todos enfrentamos em nossas vidas espirituais. Quando somos confrontados com o mal, a tentação de responder com ódio ou vingança é grande. No entanto, o verdadeiro desafio é encontrar em nossos corações a capacidade de perdoar, de abrir espaço para que a graça de Deus atue em situações onde, à primeira vista, parece não haver esperança. O desaparecimento final de São Damião, sua imagem esvaindo-se em paz, é o sinal de o perdão de Tomás foi mais do que um ato de compaixão. Foi um ato de libertação espiritual. A catedral, que antes estava mergulhada em trevas e desespero, agora é iluminada por uma luz suave, que simboliza a renovação e a presença constante de Deus mesmo nos momentos mais difíceis. Essa luz não apenas restaura a catedral, mas também simboliza a restauração da própria alma de Tomás, que encontrou um caminho para a verdadeira paz e reconciliação. No fim, aprendemos que o perdão é a chave para a redenção. E que a verdadeira fé nunca se conforma apenas com a justiça, mas sempre busca a misericórdia e o amor que refletem a natureza de Deus. O silêncio que se instala na Catedral de São Damião após a conclusão dos eventos não é apenas a ausência de som, mas a presença de uma paz profunda, quase palpável. Essa paz, porém, não é simples ou superficial. Ela é o fruto de uma batalha espiritual intensa, onde o perdão triunfou sobre o julgamento e a luz sobre as trevas. O padre Tomás, agora em pé no limiar entre o passado e o futuro, compreende que a verdadeira vitória não foi apenas sobre as forças sombrias que assombravam a catedral, mas sobre as dúvidas e medos que habitavam seu próprio coração. A fé, renovada e purificada pelo fogo da provação, emerge mais forte e mais clara, capaz de iluminar até mesmo os cantos mais escuros da alma. A catedral, que outrora fora símbolo de condenação e desespero, transforma-se agora em um lugar de esperança e renovação espiritual. A presença de Deus, que parecia tão distante no auge do conflito, revela-se na paz que agora permeia cada pedra do edifício. O trabalho de restauração, inicialmente focado nas estruturas físicas, assume um novo significado. É um símbolo da restauração da fé, da reconciliação entre o humano e o divino. Esta catedral não é apenas um lugar de culto, mas um monumento vivo à misericórdia de Deus, que não abandona seus filhos mesmo quando estes se perdem nas sombras do medo e da dúvida. Tomás, ao olhar para a catedral restaurada, vê não apenas um edifício, mas um testemunho de que a graça de Deus pode transformar o que estava condenado à ruína em um farol de esperança. Este processo de transformação, que envolveu sacrifício, arrependimento e perdão, é uma imagem poderosa do que significa viver a fé cristã em sua plenitude. A catedral, como a alma humana, pode ser ferida, profanada e destruída, mas através da graça e do perdão, ela pode ser restaurada e tornar-se um lugar onde o divino e o humano se encontram em uma harmonia profunda e duradoura.
A Catedral de São Damião, agora restaurada e brilhando sob a luz de um novo amanhecer, é mais do que uma estrutura física. É um testemunho vivo do poder redentor da fé e da misericórdia de Deus. A transição da escuridão para a luz, do desespero para a esperança, simboliza a jornada espiritual que cada alma humana é chamada a empreender. No início, a catedral era um lugar de sombras, onde o medo e a condenação pareciam dominar. Agora, porém, ela se ergue como um farol de renovação espiritual, uma prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a graça de Deus pode operar milagres. O papel de Tomás nesta transformação não foi apenas o de um restaurador de pedras e murais, mas o de um restaurador de almas. Sua jornada pessoal, marcada por dúvidas, medos e a tentação de ceder ao desespero, culmina em uma profunda redescoberta da fé. Ele compreende que o verdadeiro poder da Igreja não reside em seus rituais ou em suas estruturas, mas na capacidade de perdoar, de amar e de transformar o mal em bem. Ao olhar para a catedral, agora repleta de luz e vida, Tomás vê o reflexo da alma humana, que apesar de suas falhas e quedas, pode ser renovada pela graça divina. A catedral, agora um lugar de peregrinação e oração, atrai aqueles que buscam não apenas a beleza arquitetônica, mas também a presença do sagrado. Cada pedra, cada vitral, cada espaço restaurado conta a história de uma luta espiritual vencida, de uma fé que resistiu ao teste do tempo e das tribulações. Para Tomás e para todos os que agora entram nesse espaço sagrado, a Catedral de São Damião é um lembrete constante de que o caminho da fé é ao mesmo tempo o caminho da redenção. Assim, a catedral não é apenas um monumento do passado, mas uma esperança viva para o futuro. Um lugar onde o divino encontra o humano em uma harmonia que transcende o tempo e o espaço. Na caminhada espiritual, todos nós enfrentamos momentos de escuridão, desafios que parecem intransponíveis e dúvidas que nos levam a questionar nossa fé. A história da Catedral de São Damião nos lembra que mesmo nas horas mais sombrias, a luz da graça de Deus está sempre presente, pronta para nos guiar de volta ao caminho da redenção. Assim como essa catedral foi restaurada e transformada em um farol de esperança, nossas vidas também podem ser renovadas pela força do amor divino. Este canal é dedicado a explorar essas verdades espirituais, oferecendo não apenas reflexões, mas também inspirações para fortalecer sua fé e iluminar seu caminho. Aqui buscamos não apenas contar histórias, mas também ajudá-la a descobrir o poder transformador da fé em sua própria vida. Cada vídeo é uma oportunidade de aprofundar sua compreensão do mistério de Deus, de encontrar novas maneiras de viver sua fé no dia a dia, e de se conectar com uma comunidade que partilha dessa mesma busca espiritual. Se a jornada de São Damião e de Tomás tocou seu coração, imagine o que mais podemos explorar juntos. Convido você a se inscrever no canal, a compartilhar essas mensagens com aqueles que precisam de um pouco mais de luz em suas vidas e a se juntar a nós nesta jornada de fé, esperança e renovação. Porque, assim como a Catedral de São Damião, cada um de nós tem o potencial de se tornar um reflexo da graça divina, irradiando amor e perdão em um mundo que tanto precisa. Juntos, podemos fazer dessa jornada uma verdadeira peregrinação espiritual, onde cada passo nos aproxima mais da verdade, da paz e do amor que Deus oferece a todos nós. Inscreva-se, compartilhe e deixe-se guiar pela luz que nunca se apaga, a luz de Cristo que ilumina todos os que o buscam com sinceridade e coração aberto.